dia a todos. Muito bom poder estar aqui nessa manhã com todos vocês, neste momento tão especial de culto e em preparação ao nosso momento de mensagem, de reflexão em torno da Palavra de Deus. Nós queremos ler o Santo Evangelho para este final de semana, o Evangelho de Lucas, capítulo 20, onde nós vamos ler hoje do versículo 27 até o versículo 40, aonde está escrito: Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva, e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos, isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: Boa resposta, mestre, e não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos abençoe nesse momento em que nós queremos conversar sobre estas palavras, sobre esse texto. Em nome de Cristo, amém. Queridos, vocês já precisaram mediar algum conflito, meio sem querer assim, algumas pessoas, uma ou duas pessoas, ou um grupo de pessoas tinham alguma pendência entre eles, alguma questão não muito bem resolvida, e em algum momento inesperado essa pendência ou essa questão resolvida apareceu numa conversa em que você estava no meio, e aí ficou aquele climão, você teve que tentar resolver de alguma forma, tentar mediar o conflito, ou tentar encontrar uma forma de conciliar aquela situação não muito agradável. Mal comparando, de certa forma é isso que acontece no texto do Evangelho deste final de semana. Nós temos aqui uma pendência entre dois grupos. Beleza. Vamos trocar o microfone aqui. Vou desligar esse outro aqui. Muito bem. Agora sim. Nós tínhamos então uma pendência entre dois grupos de religiosos judeus daquela época, e Jesus aqui no meio discutindo com todos eles. Basicamente, os dois grupos eram os saduceus e os fariseus. E eles tinham uma discussão há um bom tempo já com relação à questão da ressurreição. Eles discutiam constantemente sobre esse tema, e eles tinham divergências sobre a ressurreição, sobre a vida após a morte, o que aconteceria, o que não aconteceria, enfim, eles tinham essa discussão e acabaram trazendo essa discussão numa conversa com Jesus. Mas o que cada um deles entendia sobre a ressurreição? Como os saduceus e como os fariseus compreendiam a ressurreição? Os saduceus, que aparecem no recorte do nosso texto aqui, são os personagens principais que causam debate, que fazem a pergunta e que trazem esse caso hipotético aqui para Jesus resolver, dos 7 irmãos que casaram com a mesma esposa e faleceram. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Isso é um pouco estranho, porque é um grupo religioso da época de Jesus que não acreditava na ressurreição. Eles não acreditavam que isso não era real. Eles também não acreditavam em outras coisas, como, por exemplo, os anjos e demônios, enfim, coisas que estão ligadas ao transcendente, coisas que estão ligadas à vida futura, não faziam parte da crença deles. Os saduceus eram um grupo de religiosos bastante particular, porque eles eram responsáveis por todo o serviço do templo daquela época, ou seja, tudo aquilo que estava
relacionada ao culto de Deus nos dias de Jesus era de responsabilidade dos saduceus. E eles eram muito amigos de Roma, eles eram políticos, eles gostavam dessa dominação romana sobre a região da Palestina, sobre a região onde eles viviam, e para eles isso era muito interessante. Os rivais deles, os fariseus, acreditavam na ressurreição, né? E, ao contrário deles, por exemplo, a questão prática do dia a dia, eles não gostavam muito da dominação romana, eles tinham uma certa resistência a isso, tanto que para os fariseus, o Messias, o Salvador que eles estavam esperando, seria alguém que viria e que destruiria a dominação do Império Romano. O Messias que os fariseus esperavam era aquele que que montaria um exército gigantesco, poderoso, seria um grande general, expulsaria os romanos de toda a região da Palestina e construiria ali um reino terreno, onde ele seria o responsável, o chefe maior. Essa era a expectativa do grupo dos fariseus. E eles, como nós já mencionamos, acreditavam na ressurreição. Então, saduceus e fariseus discutiam constantemente sobre a temática da ressurreição. Só que os fariseus tinham uma divisão entre eles sobre como eles entendiam a questão da ressurreição. Alguns fariseus acreditavam que após a morte da pessoa, ou a ressurreição, seria basicamente um desfrutar da vida com Deus. Quando a pessoa iria ressuscitar, ela iria viver na graça de Deus, na companhia de Deus constantemente. Outros fariseus, na sua grande maioria, acreditavam que quando se falava em ressurreição, na palavra de Deus, estava se referindo a uma vida que seria bastante semelhante à vida que nós temos nesse mundo. Uma vida que é organizada da forma com que a vida desse mundo é organizada, com divisões, com regras, com a nossa noção de relacionamento, com todas essas coisas, uma vida baseada na vida nesse mundo. E contra essas duas compreensões, sobre essas duas compreensões de ressurreição, tanto dos saduceus, que acreditavam que ela não era real, quanto dos fariseus, que acreditavam que era real, mas que tinham essa dupla compreensão de que a ressurreição era uma presença constante da graça de Deus, ou um constante desfrutar de uma vida bastante semelhante à vida nesse mundo. Contra essas duas compreensões um pouco equivocadas, Jesus vai falar para os fariseus e aos saduceus que não é assim. Não é assim que a ressurreição é apresentada na palavra de Deus. Não é assim que Deus descreve aquilo que nos aguarda na segunda vinda de Jesus. Não é sobre isso que a esperança cristã fala. Primeiro, os saduceus estavam errados porque a ressurreição ela é real, ela é a esperança maior da fé cristã. Se nós tirarmos a ressurreição do cristianismo, nós destruímos o cristianismo. Se alguém conseguir provar que Jesus não ressuscitou, a fé cristã perdeu toda a sua validade. Ela é inútil e ela não traz conforto e consolo a cada um de nós. A fé cristã, o cristianismo, se transforma apenas numa religião ou num grupo ou numa organização onde as pessoas se reúnem no domingo de manhã para socializar, e não tem nada mais do que isso, não existe uma esperança maior do que isso. Então, os saduceus estão errados, a ressurreição é real. Os fariseus também estão errados, porque a ressurreição que nós iremos desfrutar na segunda vinda de Jesus é totalmente diferente da vida, ou a vida que nós iremos ter com Deus nos céus após a ressurreição é totalmente diferente da vida que nós temos nesse mundo. A organização que existe nesse mundo, ela é diferente porque ela está condicionada a um lugar e a um tempo. A vida que nós temos nesse mundo, ela está condicionada a um lugar e a um tempo. Há um lugar, o lugar, obviamente, é esse mundo. O tempo é um tempo com início, meio e fim. O tempo como nós entendemos, ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. E onde não há lugar como esse mundo, e onde não há tempo como nós o compreendemos, a vida tem que ser diferente. A vida será diferente. A vida com Deus nos céus terá outra organização. E se nós formos um pouco além, a vida nos céus tem que ser completamente diferente da vida que nós temos aqui nesse mundo, porque além do tempo
E além do lugar, além do espaço, a vida nos céus é um lugar onde o pecado não está presente. E onde o pecado não está presente, não existe mais a influência dele sobre a nossa vida. Ele não interfere mais na nossa existência, ele não atrapalha mais os nossos relacionamentos, ele não tortura mais a cada um de nós com a dor da perda das pessoas importantes, das pessoas queridas da nossa vida. Aonde o pecado não está mais presente, nós não temos mais o sentimento da culpa, e onde o pecado não está mais presente, nós não nos sentimos impotentes frente às dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, frente às necessidades que nós precisamos corresponder e alcançar na vida nesse mundo. Quando tudo isso acabar, quando o pecado não fizer mais parte da nossa realidade, a vida nos céus será completamente diferente. E é isso que Jesus quis ensinar aos saduceus e aos fariseus. A ressurreição, a esperança cristã que nós temos, aquilo que sustenta a igreja de Jesus, ela é completamente diferente da vida nesse mundo, porque ela não tem essas três coisas: o tempo, como nós o conhecemos, o espaço, o mundo, como nós o conhecemos, e o pecado que habita em cada um de nós. Vocês conseguem imaginar como seria a vida sem cada um desses três elementos? E a partir de agora eu gostaria de dedicar esse nosso momento de reflexão, falando sobre esses três aspectos. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, uma realidade sem a ação do tempo como nós o conhecemos? Vocês conseguem imaginar como seria a vida nos céus sem a ação e sem a influência do tempo como nós o conhecemos hoje em dia? Um lugar onde o tempo não existe, não tem início, meio e fim, tem apenas início. Um lugar onde o tempo é diferente da forma com que nós compreendemos nesse mundo, não existe a morte, só existe a vida. E onde não existe a morte, não existe luto, não existe a saudade daquelas pessoas que já nos deixaram e que já descansam nos braços do Senhor. Onde não existe tempo, não existe atraso, por exemplo. Onde não existem horários, nem relógios para limitar os momentos bons. Os momentos bons são maiores do que nós temos hoje, ou onde não existe o tempo como nós o conhecemos, não existem atrasos. Nós não precisamos acordar todo dia, corresponder à carga horária de trabalho no nosso emprego. Nós não precisamos seguir aquela agenda constante, onde não existe o tempo como nós o compreendemos. A vida é muito mais leve, a vida é muito mais solta, a vida tem muito menos cobranças, a vida tem muito mais harmonia com Deus. Aliás, talvez essa seja a melhor forma de nós tentarmos entender o que é a vida com Deus nos céus, a harmonia entre Criador e criatura. Mas além desse exercício de imaginação aqui sobre o mundo sem a influência do tempo na nossa vida, como seria uma realidade sem a influência do pecado? Será que a gente consegue imaginar isso? O mundo ou a nossa vida sem a influência do pecado? Na nossa vida prática aqui, pensando na prática, porque o pecado nós sabemos pela fé, desde o dia do nosso batismo, ele não tem mais o poder de nos condenar, graças à fé que nós temos em Jesus, nós recebemos a salvação e o perdão, e o pecado não nos condena mais. Pela fé nós temos a salvação, mas o pecado tem influências práticas. Nós pecamos constantemente na nossa vida em pensamentos, palavras e ações. A gente acabou de confessar os nossos pecados aqui no culto. Então, tentem imaginar como seria a nossa vida prática, a nossa vida na sociedade, a nossa vida nos nossos relacionamentos sem a influência do pecado. De certa forma, é muito difícil de imaginar isso, porque o pecado está dentro de nós. O pecado está em nossos pensamentos, palavras e ações, como nós falamos, e o pecado vai muito além dos erros que nós temos consciência que nós cometemos. O pecado é um estado ao qual nós nos encontramos. Por isso que talvez é tão difícil
a gente imaginar uma vida sem influência do pecado, sem a ganância, sem o orgulho, sem todas as coisas que o pecado provoca na nossa vida, sem todas as consequências que o pecado traz na vida de cada um de nós. É tão difícil a gente imaginar como seria a nossa vida sem influência do pecado, que facilmente a gente poderia pensar que o céu até seria sem graça. Alguém disse uma vez que o céu pode até ser sem graça. Obviamente que esses pensamentos só ocorrem em pessoas que estão com a vida muito tranquila, em que a sua vida não tem grandes problemas, não tem grandes preocupações. Porque quando a vida prática, na realidade, no mundo lá fora, apresenta todas as suas dificuldades, nós só temos vontade de clamar uma coisa: vem, Senhor Jesus, nos leve para a vida eterna, para o lugar, para o céu, para o conforto do seu lar. Queridos, quando nós estamos na escola bíblica, quando nós somos mais crianças, ou quando nós somos menores, nós pensamos muito sobre o céu e nós temos facilmente a vontade e temos curiosidade sobre como é o céu. E eu tenho a impressão de que à medida em que a gente avança na vida, à medida em que a gente cresce, à medida em que a vida traz as responsabilidades, muitas vezes a gente perde o encanto e perde a chance de pensar sobre como será a vida nos céus. Como será a vida nos céus é o exercício que a gente fez até agora. Mas o que a palavra de Deus diz? Como a palavra de Deus descreve a vida que nós teremos com Deus nos céus? E para isso eu gostaria de convidar vocês, para nos auxiliar nessa reflexão, a abrir o texto do profeta Isaías. O profeta Isaías, lá no capítulo 65, onde ele vai falar no versículo 16b, ele vai nos dar uma ideia de como será a vida com Deus nos céus, a nova terra. Olha só o que o profeta Isaías diz para cada um de nós sobre como será a vida com Deus nos céus. O Senhor diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra, o passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Como será o céu na visão ou na descrição do profeta Isaías? Um lugar sem sofrimento, um lugar onde Deus diz para cada um de nós: vocês vão esquecer as desgraças que vocês sofreram e eu também não vou lembrar mais delas. Deus não se lembrará mais dos seus erros, das suas falhas. Deus não se lembra dos seus erros, das suas falhas hoje. Deus te perdoa. Os céus é um lugar sem sofrimento, ausência de sofrimento. O que mais o profeta nos diz? Versículo 24 e 25. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Versículo 24. Percebam que a vida com Deus nos céus é uma perfeita harmonia entre o Criador e entre a criatura. E o versículo 25, os lobos e os carneiros pastarão juntos, os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão a mais ninguém. E no meu Monte Santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou. Um lugar de perfeita harmonia entre criaturas, entre o Criador. Um lugar sem sofrimento, um lugar onde o nosso relacionamento com Deus é perfeito, onde o nosso relacionamento com Deus é completamente direto, aonde o nosso Senhor responde diretamente
a cada um de nós, onde o nosso contato com Deus, com o Criador, é constante, é direto. O céu é a nossa expectativa, é a esperança cristã e é real. Talvez a gente tenha dúvidas muitas vezes sobre isso, talvez a nossa fé muitas vezes questione a realidade disso, porque parece algo muito simples, parece algo muito simplório, parece algo muito superficial, algo quase como um conto de fadas. Mas é real. Essa é a esperança cristã. É isso que nós aguardamos. É neste lugar que nós iremos morar com aqueles que já partiram, com aqueles familiares, com aqueles amigos que já não estão mais aqui, que agora descansam nos braços do Senhor. Eles estão com o nosso Deus, que é o Deus dos vivos. Mas, pastor, como é que eu desfruto de tudo isso? Como é que eu vou usufruir de tudo isso? O que eu preciso fazer para viver essa vida, para ter consciência disso, para ter isso de forma palpável na minha vida aqui nesse mundo e principalmente com Deus nos céus? Você, primeiramente, não precisa fazer nada, né? Deus já fez tudo por você. Você não precisa fazer nada. Deus vem até o seu encontro, veio até o nosso encontro por meio de Jesus. Ele veio até o seu encontro no batismo, Ele está vindo até o seu encontro por meio da pregação da palavra. Hoje Ele virá novamente até o seu encontro por meio da Santa Ceia. E Ele faz tudo por cada um de nós. Ele colocou isso à nossa disposição. E graças ao que Ele fez por cada um de nós, nós temos certeza de que nós iremos ressuscitar. Você ressuscitará para a vida, junto com todas as pessoas que já partiram. É isso que a epístola desse final de semana, de 2 Tessalonicenses, nos lembra. É o nosso Deus, é o Deus dos vivos, porque todos nós seremos reunidos na segunda vinda de Jesus e iremos morar com Ele nos céus. Nesse dia você encontrará todos os seus amigos, todas as pessoas que já partiram, e todos viverão compartilhando da graça e do amor de Deus. Hoje e agora, nós já temos a oportunidade de vivermos a graça de Deus nesse mundo, vivermos a graça de Deus, o perdão, a chance do recomeço constante. Hoje e agora, nós já estamos salvos, mas esperamos a segunda vinda de Jesus, quando a nossa esperança se tornará uma realidade. Nós poderemos viver novamente, a perfeição que um dia nós perdemos por conta da queda em pecado. Que Deus abençoe os nossos corações, abençoe as nossas vidas, que o Espírito sempre fortaleça a nossa fé e que a esperança cristã da ressurreição sempre esteja presente no nosso coração, dando conforto e orientação na nossa vida nesse mundo. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Nós